Meus irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês e queria agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de poder compartilhar um pouco a sua palavra com esta amada igreja. Também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em me conceder esta responsabilidade. Bíblia, Salmo número 2, versículos 1 por diante, que diz assim a palavra de Deus: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Até o versículo 5 por enquanto, para nossa meditação. É um salmo profético, é um salmo que trata principalmente dos últimos dias e também do capítulo 20 do livro do Apocalipse, depois do versículo de número 7, que mostra a natureza do ser humano que há no coração do homem. Porque aqui vamos meditar versículo por versículo, porque se amotinam. Esta palavra amotinam, ela é uma tradução da palavra grega hagash, da palavra hebraica hagash, que quer dizer ajuntamento com ira ou ajuntamento com tumulto. É aqui a palavra hebraica quer dizer aqui para amotinam. E diz que são os gentios e os povos imaginam coisas vazias. Já no versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Esta palavra, algumas traduções que dizem assim, na parte consultam juntamente, ela diz assim, macomunam. Elas se macomunam. Esta expressão se macomunam no dicionário Aurélio, ela quer dizer, entre as várias expressões a respeito dela, ela quer dizer o seguinte: é uma ação de comum acordo entre duas pessoas ou mais, com o propósito de agir com a fé. Então é uma ação entre pessoas que tem o propósito de agir com a fé. E esse agir com a fé, os irmãos viram claramente, é agir com a fé para com Deus, para com o Todo-Poderoso. É como se eles se macomunassem, se unissem, e os objetivos de Deus não podem ser alcançados. Aquilo que está no coração de Deus é aquilo que eles querem evitar. E o que está no coração de Deus é o melhor para a raça humana. O que Deus mais deseja para o ser humano é a salvação, porque foi Ele quem criou todos aqui neste mundo. Ele é o dono de todas as almas, de todos os homens. Satanás não é dono de coisa alguma, ele é um usurpador, ele é um ladrão. Ele diz que é o dono, mas o dono do mundo é o Todo-Poderoso. Ele ama este mundo, ele quer salvar, mas esses propósitos de Deus, eles estão como que sendo macomunados, eles estão sendo preteridos pelos povos da terra, que cita governos, príncipes, e não é só no Brasil, mas é no mundo todo, e principalmente nestes últimos dias. Eu creio que todos sabem que atualmente quase que não se pode mais falar em Deus, não se pode orar, não se pode falar da palavra de Deus em muitas instituições do nosso país e em muitas instituições fora do Brasil. É como se o mundo estivesse se fechando. Querem evitar tudo que vem da parte de Deus, e o resto eles querem abrir mão. Nós vemos que não se pode, o nome de Deus, o nome de crente hoje na terra é como se fosse um nome que está sendo afastado. Eles não querem aceitar, agora aceitam de tudo, aceitam todo tipo de doutrina, todo tipo de religião, todo tipo de divindade. E eu queria abrir um parênteses para mostrar a todos que nos escutam. Creio que a Rede Brasil, ela alcança uma grande parte do nosso estado, porque muitas vezes quando eu estou viajando, eu sintonizo lá de Caruaru e depois em outras cidades, e ela se espalha assim, à noite a gente vai ouvindo ela dentro dos sítios, dentro das fazendas,
dentro das cidades, ela está alcançando uma grande parte do nosso estado. E eu quero dar essa palavra para você que me escuta nesta noite, principalmente lá fora, que muitas vezes as coisas estão acontecendo aqui no mundo físico, mas vêm lá do mundo espiritual. Porque antes de Deus criar o ser humano, Deus criou os anjos. E Deus deu livre-arbítrio a eles. E houve um que foi o pivô da queda deles, e depois o pivô da queda da raça humana também. A Bíblia não cita o nome dele, ela cita títulos. Os dois nomes citados na Bíblia Sagrada dos anjos são o do arcanjo Miguel, que quer dizer quem é como Deus, e de Gabriel, que quer dizer herói de Deus. Nenhum outro nome é dado mais. Os outros nomes que aparecem por aí são principalmente da literatura judaica, mas nem aquele que foi o pivô, que se cita somente o seu título, o título depois da queda, lá em hebraico quer dizer Satã, adversário, lá no grego Satanás, adversário. Mas Deus faz uma referência a ele lá no Antigo Testamento, e Deus dá um título a ele, porque Isaías capítulo 14, a partir do versículo de número 12, diz a palavra de Deus, que o Todo-Poderoso, a respeito da queda daquele que tornou-se o pivô da queda dos outros, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa expressão, estrela da manhã, é mais como um título para o destaque que ele tinha entre os anjos. Embora lá no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, Jesus no último capítulo diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Mas esse título de destaque Deus chamou para ele, porque dizem os comentaristas, que esta expressão estrela da manhã, filho da alva, brilhante, em hebraico Helel, era uma expressão que denotava o dia amanhecendo e as últimas estrelas brilhando no céu, quando os primeiros raios do sol começavam a surgir, e depois que o sol ia aumentando, as outras iam todas apagando e ficava uma só brilhando. Dizem ser o planeta Vênus ou outra coisa desse porte, porque é o último ponto brilhoso até sumir e o sol começar a raiar. Era como se Deus dissesse que era um destaque. Deus estava falando um destaque a respeito daquilo que Deus criou, e Deus criou ele para a glória de Deus. Mas infelizmente, essa própria expressão estrela da manhã, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, foi traduzida como Lúcifer. Aí chamam como se fosse o nome próprio, mas aquilo é mais o título também, não é o nome. Ninguém sabe o nome, mas tenho certeza que era um nome que glorificava a Deus, no estilo de Miguel, no estilo de Gabriel. Mas ao cair, ao tomar aquela decisão que o afastou, ao tomar aquela decisão que foi corrompendo, corroendo por dentro, e conversava com os outros, eu chamo a atenção, irmãos, que Deus vê tudo. Deus estava vendo tudo que se passava dentro do céu, as conversas, as ideias, aquilo que se falava dele. Deus via tudo, mas Deus permitiu, porque todo ser espiritual ele é provado, todo ser passa pela prova. A raça humana está passando pela prova hoje, e a maior prova é para mostrar se quer receber as bênçãos de Deus através da salvação do seu Filho Jesus. É esta a maior prova que o ser humano está passando, porque sendo reprovado nessa prova, o homem vai viver esses dias aqui na terra e não terá mais contato com o Todo-Poderoso, viverá banido para sempre da presença de Deus. Esta é a maior prova. Deles não se sabe qual foi o que Deus estabeleceu, mas começaram a fracassar. Quando ele olhava para cima e na sua corrupção, naquilo que ele desejava ser, ele dizia assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a El Elyon, ao Altíssimo. E foi a queda final e o pivô da queda de todos eles. E caídos hoje, espalhados pelo planeta Terra, muitos assumem outros nomes dentro das culturas dos países, dentro das culturas dos povos, são adorados como verdadeiras divindades. Aqui no Brasil também são adorados tanto as divindades como as entidades, como eles gostam de se autodenominar.
estão se afastando cada vez de Deus, e eles, a sociedade do Brasil e do mundo aceita que se fale neles, pode falar, pode fazer o que quiser a respeito deles, ninguém diz nada, mas quando se fala do Todo-Poderoso, eles não aceitam mais. E a expressão que o Salmo diz é: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ataduras e cordas é como se eles dissessem que as determinações de Deus, os preceitos de Deus, a palavra de Deus são como ataduras que tiram a liberdade deles. Quem é crente sabe que a palavra de Deus, que os conceitos de Deus, que tudo que Deus estabelece impõe limites, impõe, mas para o nosso próprio bem, porque ninguém foi feito sem limites aqui na terra. Todos temos limites, e o limite que Deus impõe é para o nosso próprio bem. E quem é salvo, ele agradece a Deus e anda embaixo da vontade de Deus. Mas os povos da terra, eles agem assim, dizem que aquilo é como corda, como atadura, como preconceito, como coisas desse tipo, e lutam para romper com aquilo que Deus estabeleceu. Mas eu quero te dizer, você que me escuta aí lá fora, que o Todo-Poderoso, ele tem domínio nos céus e na terra. Ele é aquele que domina sobre todas as coisas. Quem governa o mundo inteiro não é Satanás, é o Todo-Poderoso. Quem dá chuva aí no sertão, aqui em Recife, no estado todo, é o Todo-Poderoso. Quem abastece de alimento a terra é Deus. Na hora que ele fecha a torneira do céu, é um desespero no estado todo, no Brasil todo, no mundo todo, porque quem sustenta o mundo é Deus. Se existisse uma escritura do planeta Terra, não estava no nome de Satanás, estava no nome daquele que está sentado no trono. Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas. É ele quem merece o louvor, e não aqueles que caíram dos céus e estão destruindo nesta hora nas ruas de Recife. Eles estão entrando na vida de jovens, estão matando, estão viciando, estão destruindo, só pensam em fazer o que não presta. Mas o Todo-Poderoso está vendo todas as coisas. Igreja aqui do Recife, a igreja de Pernambuco, tu és um marco no estado e um marco no Brasil. As tuas orações têm chegado aos céus. Quando a tua oração chega no céu, a resposta de Deus desce sobre essas ruas de Recife, e é Deus quem tem protegido essa cidade. É Ele quem protege esta nação, é Ele quem protege esse estado, é o Todo-Poderoso. É Ele quem guarda, Ele o Senhor. E lutar contra Ele, o versículo diz: Ele rirá daqueles que se levantam contra Ele, o Senhor zombará deles, diz o Todo-Poderoso. Lutar contra Deus é perder tempo, é fracassar. Costumo dizer nos lugares que passo, é melhor ouvir a palavra de Deus através dos crentes do que tentar impedir Deus de falar na terra. Porque se tentar impedir Deus de falar na terra, Jesus, quando vinha entrando montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém, a multidão ia à frente com palmeiras e colocando as vestes no chão quando o jumentinho ia passando, e clamavam dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosanas nas alturas. Os fariseus interpelaram Jesus e disseram: manda que eles se calem, não estás ouvindo o que eles estão dizendo? Como se dissessem para ele: é uma verdadeira blasfêmia o que eles estão dizendo. Jesus olhou para os fariseus e disse: se esse povo se calar, até as pedras clamam. E essa expressão é literal mesmo. Quando as pedras clamam na terra, a terra geme, porque quem manda no mundo inteiro é o Todo-Poderoso. Este mundo é o Todo-Poderoso. O dono de Recife está sentado lá no céu nessa hora, vê todas as coisas e a ordem final parte da boca dele. Igreja do Recife, igreja de Pernambuco, tua vida está guardada na mão do Todo-Poderoso. Satanás, se pudesse, destruir a cada um de nós, mas a ordem final não é dele, é daquele que está no trono. E Deus tem muita coisa para fazer. Te prepara para ver a rede quando ele passar nesse estado, no final das coisas. É coisa grande que Deus vai fazer aqui na terra, porque quem manda na terra é Ele. Quem manda no mundo é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra.
Ele mostrou num sonho ao maior governante que o mundo já teve, Nabucodonosor, o que era que ele achava, ele, o Altíssimo, o que é que ele pensava dos governos da terra. Uma estátua cuja cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés mistura de barro com ferro. E na interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor foi a seguinte: são os governos da terra e a cabeça de ouro é o teu governo. Foi Deus quem te colocou, foi Deus que estendeu o teu governo sobre todo lugar do planeta Terra. Embaixo das tuas mãos é como uma verdadeira árvore, uma árvore cujos animais vivem embaixo e as aves vivendo nos galhos. Depois de ti virá outro mais fraco, que eram os medos e os persas de prata. Depois outro mais fraco, que era o ventre e Alexandre o Grande. Depois outros mais fracos, que eram as pernas de ferro, que era o Império Romano. Vinha diminuindo. Na ótica de Deus, nem estava Estados Unidos, nem Rússia, nem China, ninguém. Maior foram aqueles que Deus viu e mostrou. E quando ele viu isso, Nabucodonosor, ele tomou a decisão de sair pelo palácio e começou a ver aquilo e esqueceu do que Deus tinha dito para ele. E disse que tudo aquilo tinha sido feito pelo poder do seu braço, para a glória do nome dele. Mas ouviu naquela hora a voz do Altíssimo, que bradou e disse: passou de ti agora o teu governo, vais viver no meio dos animais, até que aprendas que o Senhor reina nos céus e reina na terra, dá o governo a quem quer e tira de quem quer. Foi a maior vergonha que os caldeus passaram, porque crescia pelos como penas de águia nos braços, no corpo do rei. Não adiantava colocá-lo no quarto, porque ele pulava a janela e só queria viver no jardim ou no meio dos matos, comendo grama como se fosse um animal. Por mais de 7 anos, quando se chegava às comitivas de outros países e perguntava pelo grande Nabucodonosor, só ouvia o cochicho: o rei está comendo capim no meio do mato. Aquele tão poderoso está comendo capim. Mas depois que passou-se o tempo e que Deus deu o juízo de volta, ele levantou as mãos para os céus e disse: eu louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, cujas obras são verdade e cujos caminhos são juízo, e pode humilhar a quem anda exaltado. Ele reconheceu e foi restituído. Mas eu quero dizer que nessa terra Deus ainda manda em qualquer lugar, não adianta tentar detê-lo. Eu digo aqui nesta hora, ele não tem medo de presidente, não tem medo de senador, não tem medo de deputado, não tem medo de príncipe. Ele está sentado no trono e governa sobre toda a terra. Ele está sentado no trono e fala sobre toda a terra. Ele está lá e diz que toda alma é dele e que a alma que pecar, essa morrerá, que não é regime nenhum que vai impedir o Todo-Poderoso. Tragédia vai processar o Todo-Poderoso? Querem processar a gente? Processa ele que está sentado no trono. O endereço dele é nos céus dos céus lá em cima. Processa ele. Processa a gente, qualquer coisa, processa os crentes, porque estão com discriminação. Mas o Todo-Poderoso bateu na terra, dono, e que ele é o dono do mundo e ninguém da terra. Oh igreja, é ele quem cuida de ti. Levanta a tua cabeça, está tudo na mão dele. Ele governa. Ele governa a terra inteira. Povo de Pernambuco que me escuta pelo rádio, é um povo forte, o povo desse estado. É um povo que aguenta situações adversas. Se vocês vissem o sertão, quando falta tudo, só resta água barrenta, eles colocam um pano, coa a água, bebe e não acontece nada, não adoece, não morre, sobrevive. Quando esse estado foi invadido no passado, o povo daqui era forte, ninguém subsistiu. Mas Deus nessa noite tem uma palavra para o povo de Pernambuco que escuta lá fora. Pernambuco, Deus tem uma obra na tua vida. Ele quer usar a tua força para a glória do nome dele.
Tem estados mais ricos no Brasil, mas o povo não é forte como o povo de Pernambuco. Deus está dizendo a Pernambuco nessa noite: dá-me teu coração, que eu quero usar a tua força para tu abrir a tua boca e eu enchê-la. É o dono da gente. Pernambuco, escuta, o Todo-Poderoso te quer usar. Abre teu coração. Deixa Deus te usar. Daqui até Araripina, Deus quer encher esse estado. Abre o coração. É um povo forte, é um povo muito forte. Às vezes bate de frente até com Deus, mas Deus tem tanta misericórdia que diz: eu quero te usar. Tua força, aquilo que tu tens. Ouve o que o Todo-Poderoso tem para ti. É o dono da tua vida, é aquele que governa todos nós. Quem quer, nesta noite, aceitar o Filho de Deus como Salvador? Vem aqui para a frente, traga as pessoas que querem aceitar Jesus como seu Salvador. Vem aqui para a frente, pode vir. Venha para a frente. Onde está a outra pessoa para Jesus? Tome a decisão. Vai salvar a tua alma, como Ele salvou a minha naquele dia. É o dono da nossa vida, é o Senhor de todo o universo. Vem para Ele agora. Toma a decisão que vai salvar a tua vida. Venha para Jesus, aceite-o como seu Salvador. Onde está outra pessoa para Jesus? Tome